Acontece na tarde desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, uma reunião entre os municípios, os prefeitos, que estão à frente dos municípios que integram a MESNE. As pautas são diversas, mas principalmente sobre o controle e o combate da Covid-19. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, José Carlos Breda, que irá nos contar um pouquinho sobre como foi essa atividade, como está sendo e quais foram as pautas tratadas. Boa tarde, Breda. Boa tarde. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a CIV aqui de Veranópolis, que gentilmente disponibilizou espaço, nos acolheu, o prefeito Valdemar e os prefeitos, eu acho que estavam com saudade já de se encontrarem, porque nós fizemos a reunião da MESNE, não de toda a região, convida até pelo espaço, 36 municípios e 33 participaram. Então, uma presença muito grande e importante, e nós tratamos assuntos aqui. Primeiro, os prefeitos se apresentarem, para se conhecerem, muitos são novos, outros são reeleitos, e também se discutiu uma pauta muito importante que está sendo discutida no mundo todo, que é a questão do combate à pandemia, à Covid, e a nossa região da Serra, muito atuante, muito forte economicamente, também encontrar uma fórmula de, primeiro, preservar vidas, a saúde, e, juntamente com isso, também criar a possibilidade para que a economia consiga funcionar, as atividades sejam retomadas. Nós estamos num momento ainda difícil, então, se todos os municípios, e nós entregamos para cada prefeito um plano de ação para a região. Nós não dissemos que é para fazer esse plano, não é o Breda, o presidente da MESNE, que vai dizer, mas evidenciamos por as estatísticas, números, dados dos 49 municípios da região, da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortências e parte do Vale do Caí, o que funciona, o que deu certo. E aí fica na mão de cada prefeito, cada prefeita, tomar a decisão e criar as condições para que isso aconteça. Porque se um município ele desconsiderar isso, não fizer as ações, prejudica os 49 municípios da Serra, de toda a região, Serra, que é conhecido, é 1.200.000 habitantes, e às vezes por 3, 5 leitos, como é a possibilidade desse final de semana, a região ir para a bandeira vermelha novamente. Então esse foi um assunto importantíssimo, esclarecedor, e com dados que ninguém nunca divulga. Não se viu nenhum estudo parecido com o que foi feito. Então, a Marijane, que fez essa apresentação, mestre em estatística, são os números, e eles falam. Então, cada gestor tem os dados para ele poder tomar a sua decisão. E uma outra parte da reunião, muito importante, é sobre a Lei Complementar 173 do Governo Federal, que o ano passado alcançou um auxílio aos municípios, compensando as perdas. Entretanto, tem uma série de exigências, tipo, não pode dar reajuste, não pode criar cargo, não pode fazer nada que aumente o custo com o pessoal. Então, essa é uma atividade importante, e se o prefeito descuidar disso, ele é responsabilizado. E o município também será responsabilizado, prejudicado, não terá suas negativas. Então, basicamente, essas duas pautas mais importantes, foram outros assuntos gerais assim que foram tratados, mas uma reunião muito profícua, com grande participação, eu diria muito exitosa, e estou muito satisfeito com o reencontro e com a forte participação dos prefeitos e prefeita. E, Breda, também é importante frisar que essa é a primeira reunião após esse período de Covid, em que todo mundo está se encontrando. É um momento bastante importante, mas uma questão que o senhor falou nos chama a atenção, que é a questão dos dados da Covid. Mais precisamente, que dados são esses? Obviamente são extensos, mas de forma breve, o que eles apontam? Muito boa pergunta. O que eles apontam? Qual é o público, o paciente que mais sofre, que mais vai a óbito
e quais são as comorbidades, ou seja, as outras doenças associadas à Covid e que levam os pacientes a óbito ou internação em UTI. E um dos dados que foi mostrado é de que 50% das pessoas, dos pacientes que vão para o leito de UTI, vão a óbito. Então, é recomendado que se faça o tratamento imediato, que vá para o leito clínico do hospital, que a Serra tem praticamente 800 e se ocupa em torno de 20% só. Então tem uma capacidade ociosa de poder atender e aí evita que ele vai para o leito de UTI e consequentemente a metade a óbito. Também foi demonstrado e nós utilizamos 2 municípios, o meu, Cotiporã, e Veranópolis, sede do encontro, e que aplicam a orientação de procurar atendimento imediato, de fazer o tratamento imediato, de internar de leito clínico, e mostra, por exemplo, tanto Veranópolis quanto Cotiporã, em relação à média da Serra. A Serra, como um todo, tem de cada 100 mil habitantes, em torno de 65 que são internados em leito de UTI. 65 vão a óbito, de cada 100 mil habitantes. E Veranópolis, Cotiporã, que fazem essa orientação, procurar atendimento imediato, disponibilizar o medicamento, enfim, de atender, é em torno de 25. Então, uma diferença brutal. Isso foi demonstrado aos prefeitos e cada um, como eu disse antes, vai tomar a sua decisão naquilo que ele ficar convencido do que é. Nós mostramos que dá certo. Aqui dá certo. Dados que ninguém faz, que ninguém pesquisa. Trabalhou muito desde março. Aliás, essa primeira reunião em todo este período em que a gente está na presidência da AMESD, começamos em abril e deve encerrar agora março, a princípio, mas talvez até a gente antecipe. Breda, exatamente essa é a minha próxima pergunta. O senhor, então, vai deixar o cargo, provavelmente, no mês ali de março, presidência da MESNE. Como que está sendo preparada essa transição? Já uma perspectiva de quem possa ser o próximo? Esse foi um outro assunto que foi colocado. Ano passado, mas foi colocado, que é o seguinte, se convencionou há bastante tempo, a MESNE tem 54 anos, de que o próximo presidente será do outro lado do Rio das Antas, do lado de Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, Garibaldi, aquela região. Então, a princípio, eles indicam um prefeito daquela região como presidente e eles montam uma diretoria, presidente, primeiro vice, segundo vice, secretário, tesoureiro, enfim, todos os conselhos, toda a diretoria, e numa reunião ela é votada e eleita. Pode surgir mais que um candidato, 2 chapas, enfim, mas geralmente ela é construída dessa forma. Então, a partir de hoje, nós informamos isso e os prefeitos que tiverem vontade, que gostariam de ser presidente da MES, devem se apresentar e ir conversando com os demais colegas para indicação, como disse, daquela região da Serra. Breda, muito obrigada. Então, um bom resto de reunião para o senhor. Muito obrigada por nos atender. Obrigado por vocês estarem aqui divulgando esse encontro, este evento e aquilo que está sendo feito e esperamos fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Então é isso, pessoal. A reunião ela vai seguir acontecendo. Agora o presidente da MESNE, José Carlos Breda, ele retornará para a reunião. Como vocês podem ver, ela ainda está acontecendo e trata sobre essas pautas importantes, que é a questão da Covid-19, transição da presidência, entre outras pautas relevantes para os municípios da macro-região da Serra. Eu sou a Michele Pertile, falando diretamente da CIV para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.